Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar, refletir bastante sobre alguns assuntos de extrema importância para nós. Estamos aqui nessa terceira dimensão, não temos muita noção ainda do que acontece em outras realidades à nossa volta. Muitos estão aí na busca desse entendimento, né, da realidade em que vivemos, e a humanidade continua aí sem saber o que ocorre quando passamos para esta realidade paralela, que nós chamamos de mundo espiritual. Então é muito importante a gente começar a refletir sobre essas questões, né? Porque é algo assim vital para o ser humano. Entender a morte, entender essa passagem que ocorre, o que realmente acontece, né? Por que estamos aqui, para onde vamos, caso a gente venha a passar pelo processo do desencarne. Estamos encarnados num corpo, quem somos nós, por que viemos aqui, o que acontece realmente quando nós vamos para um outro lado, uma outra realidade, o que é o mundo espiritual, né? Essas dúvidas foram respondidas por muitos grupos, muitos estudiosos, pesquisadores, espiritualistas, esotéricos, filósofos, religiosos, no mundo inteiro tentaram responder essas perguntas, investigar essas outras realidades, né? E tivemos aí, durante a história, muitas informações, muitas pesquisas científicas, inclusive, que apresentavam para nós essas evidências, né? Então, eu acho que chegou o momento a gente começar a desmistificar algumas coisas, clarear algumas questões, trazer à tona as dúvidas, né, que todos nós temos em relação a isso, e também buscar o consolo que muitos precisam, né? Porque realmente é muito difícil lidar com a morte, muito difícil lidar com essa compreensão. Afinal, quando nós partimos, né, nós vamos para onde? Será que as pessoas que partem, nossos parentes, nossos amigos, nossos entes queridos, todos aqueles que estão à nossa volta, que convivem conosco, inclusive os animais, né? Será que eles vão para algum lugar, ficam aqui junto conosco ainda? Como é que é esse processo, né? O espiritismo, que é uma doutrina que foi muito difundida aqui no Brasil por Chico Xavier e outros, né, veio, na verdade, de um movimento que iniciou na França, né, com o pesquisador Allan Kardec. E de lá para cá, muitas coisas foram transmitidas para o Ocidente. Muitas pessoas encontraram respostas, né, comprovações, inclusive, desses seres, né, que fizeram essa passagem e mostraram, comprovaram aí, através de algumas habilidades e mecanismos que existem, que eles continuam vivos, né, numa outra realidade. E isso trouxe muito acalento, muita esperança para as pessoas, né, acalmou o coração de muita gente que sofria, né, com a questão da morte. Antes disso, nós tínhamos as religiões, né, tentando explicar para a humanidade o que acontecia. Principalmente aí nós vimos nessa tradição cristã que apresenta uma vida após a morte em uma realidade que eles chamam de céu ou inferno, né? Geralmente nós somos levados a uma localização após nossa vida e diante das nossas ações, resultados das nossas escolhas, nós vamos para algum lugar e lá ficamos eternamente. Nós não compactuamos com essa ideia, né? Porque nós sabemos que houve muita manipulação na história das religiões. A lei evolutiva, a lei divina, nos mostra, isso já foi comprovado e vivenciado por muitos, né? De que a evolução se dá vida após vida. Não existe apenas uma única vida, uma única encarnação. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Em uma única vida nós não conseguimos passar por esse caminho, por esse desenvolvimento. É impossível. Ainda mais com o tempo de vida que o ser humano tem numa encarnação, né? Então tem muitas coisas aí que a gente tem que trabalhar, refletir e tentar esclarecer para todos, né? A vida, ela prossegue, mas existem leis que nos colocam num caminho evolutivo, nos dando oportunidades de recomeçar a nossa jornada, como a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, ou lei das consequências, né? O antigo karma dos orientais. Muitas filosofias, muitos grupos religiosos tentaram explicar esse processo. E hoje nós vamos clarear um pouco essa visão do mundo espiritual, do que ocorre após a morte, da onde viemos, para onde vamos, no sistema Terra, na terceira dimensão desse mundo em que vivemos. E vamos apresentar também o que nós estamos descobrindo em Dáquila, através de nossas pesquisas, nossa parceria, as informações que nós temos até agora. O processo da morte é algo assim que não deve ser tratado como um tabu, né? Nós estamos percebendo que, assim como as tradições do passado, que nos trouxeram muitas informações referente a isso, agora as coisas estão sendo muito facilitadas para que a gente descubra realmente o que acontece, né? E que esse véu, essa barreira, esse muro que separa as realidades possa ser aberto, né? Nós estamos tendo muitas revelações, experiências, aprendizados em Dáquila com relação a isso.
A vida é uma jornada que nós temos que evoluir e atingir um objetivo, um propósito. Como se nós estivéssemos dirigindo um carro na estrada, saímos de um certo ponto e temos que chegar num destino, temos que alcançar um objetivo. Nessa jornada, nessa viagem, nesse carro que nós estamos pilotando, esse veículo, né, nós temos que realizar algumas coisas. Temos que dar algumas paradas, temos que passar por algumas experiências e prosseguir. Só que é o seguinte, se o carro quebrar, se o pneu furar, se acontecer algum acidente com o carro, nós ficamos a pé. E quando nós saímos do carro e ficamos a pé, nós não conseguimos caminhar até o destino. Nós temos que esperar no ponto de localização onde aconteceu a parada e ficar ali por um período intermediário, esperando a oportunidade de um novo carro para a gente pilotar. Então, nós somos seres espirituais, somos seres dimensionais, né? Temos espírito, temos um corpo de luz, que somos nós, na verdade. O corpo é um veículo, o corpo é um carro. É justamente o que nós precisamos para atravessar essa estrada, percorrer esse caminho. Qual é o objetivo dessa viagem? É a transmutação. Somente com o carro nós vamos conseguir chegar na reta final. Nós não vamos conseguir ir caminhando até o destino, entendem? O que foi ensinado para nós? Não, o carro não importa. Fiquem sem o carro, vão para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual vocês alcancem o destino. Não é bem assim que acontece. Por isso que existe a lei da reencarnação, porque nos dá a possibilidade de termos um novo carro para continuarmos nossa jornada. Nós precisamos do carro para transmutarmos, ok? Para atingir a frequência da vida eterna, chegarmos no nosso destino nessa viagem. Sem o carro, nós não vamos conseguir. Quando nós perdemos o carro, nós vamos para essa realidade paralela 2, que é aqui mesmo no sistema Terra. Faz parte da terceira dimensão, faz parte desse mundo onde nós estamos. Não é em outra dimensão, é aqui mesmo. Só que é uma realidade paralela. Nós chamamos de segunda realidade ou segundo anel. Mas tem um porém nessa história. Existem alterações conscienciais, mudanças de frequência, níveis de evolução, de consciência, de energia em cada um de nós. Cada um cria sua realidade, né? Sabemos bem disso. Se eu passo por esse processo da morte, ou seja, perco o meu carro, não acontece nada comigo, eu simplesmente saio do carro, continuo ali, percebo que eu não tenho mais o meu veículo, só isso. Só que nesse momento de passagem, existe algo que se altera, que é o nível das nossas frequências emocionais. Lá, nós não vamos ter as mesmas emoções que temos aqui. As pessoas que morrem inconscientes, né, que não têm noção dessa realidade, nem acreditam nisso, o próprio processo de crença dela cria uma realidade para ela, essa realidade paralela, que ela acredita que ela está ali, viva ainda, vivendo na Terra, e muitas vezes, dependendo do apego que ela tem com a matéria, com a vida aqui na terceira dimensão, no primeiro anel, ela fica aprisionada aqui, perdida, às vezes vagando, nem sabe que morreu. Isso acontece. É uma frequência, vamos dizer, que muitos chamaram aí de umbral ou de purgatório, que não é inferno, não. É apenas um estágio de consciência, é um nível de consciência. Mesmo encarnados, quantas pessoas estão no umbral já? Já estão aí no purgatório? Quantos de nós já estamos nesse estado de ignorância, de inconsciência, de sonolência, de cegueira mental, de vida, né? E mesmo com o corpo, nós estamos aí, estagnados, parados, sem movimento, sem evolução, sem nada. Inclusive, destruindo o próprio carro, né? Acabando com o nosso veículo. Quando nós passamos para outra realidade, continuamos do mesmo jeito que estávamos aqui. Só que quando percebemos que realmente nós passamos e o corpo, nosso veículo, ficou aqui na Terra, existe um choque de consciência que acontece. É o que muitos chamam do juízo pós-morte, né? A pessoa passa por um choque de consciência e ela tem que rever tudo o que aconteceu, quem ela é, o que ela está passando, né? E neste momento, muitos amigos que estão lá no segundo anel, em outras realidades, vêm para ajudar, para dar um suporte, para acolher, para dar um tratamento, vamos dizer assim, psicológico e energético para a pessoa se estabilizar, se equilibrar, porque ela entra realmente num distúrbio, assim. Quando ela percebe que ela morreu e está viva, né? É normal isso acontecer muitas vezes, mas dura muito pouco tempo. Até que ela passa por um tratamento, vamos dizer assim, ela é ajudada, todos são ajudados, ninguém é abandonado lá, todos são acolhidos e ajudados por aqueles que já estão despertos lá do outro lado, né? Fazendo esse trabalho de auxílio. Existe muito isso. Neste momento, a pessoa é levada para a Lua, e na Lua
que é como se fosse uma base, vamos dizer assim, de intermediação, de intervalo entre a vida aqui no primeiro anel para a passagem para o segundo anel. Principalmente os dimensionais, né? Os dimensionais vão para a Lua, dificilmente um dimensional fica vagando aqui, perdido aqui na Terra, né? Apegado com a matéria, ele já vai direto para a Lua. É como se ela fosse o caminho de passagem para o segundo anel, para essa realidade paralela 2. Todos que fazem a passagem, depois da Lua, vão para o segundo anel. E lá no segundo anel existem regiões, existem locais diferentes, frequências diferentes, níveis dentro do próprio segundo anel. Da mesma forma que aqui no primeiro anel, nessa realidade onde nós estamos, existem subcamadas, subplanos, podemos dizer assim, desde o nível mais denso até níveis de energia mais sutis, mesmo aqui no primeiro anel. No segundo anel também temos subplanos, camadas, níveis, realidades, frequências diferentes, para cada tipo de consciência, para cada tipo de pessoa que evoluiu ou não. Existem as pessoas medianas, que estão num nível de evolução ainda médio, que vão precisar reencarnar, então elas voltam para a Lua e da Lua elas voltam para a Terra, para cá, para o primeiro anel, né? As pessoas que já atingiram um nível de evolução bacana, conseguiram evoluir e desenvolver sua parte vibracional, energética, consciencial, e não tem mais os débitos aqui no primeiro anel, ela ascensiona, ela vai para um nível superior do segundo anel. E ela fica num patamar máximo, no teto, vamos dizer assim, da frequência evolutiva espiritual. E lá ela vai passar por todo um treinamento, por um aprendizado, por um desenvolvimento, para se preparar para regressar para a Terra ou aguardar a oportunidade transmutativa que eles vão ter direito também, que é uma oportunidade que todos os ascensionados vão ter, ou de reconstituir a matéria dos seus corpos, porque eles, de certa forma, eles preservam o bioplasma deles em um certo percentual, que não se perde após a morte, nesses casos dos ascensionados. Quando o ascensionado, que tem créditos, mas tem que continuar o seu compromisso ainda, né, decide ficar no mundo espiritual, na realidade paralela 2, ajudando e colaborando com todos que estão ali, ele também passa por um desenvolvimento. Ele continua o compromisso dele, né, não acaba. É apenas uma passagem para uma outra realidade. Agora, aqueles que estão ainda precisando de um aprendizado na Terra, eles reencarnam, eles voltam para cá. Principalmente os planetários, reencarna muito rápido. Os dimensionais também, eles já voltam para quê? Para conseguir um novo veículo, um novo carro, para continuar a sua jornada, seu propósito, para atingir seu objetivo. Então a vida prossegue, a vida é infinita. Mesmo com esse intervalo da morte, nós não somos abandonados, nós não perdemos a oportunidade de transmutar, nós vamos apenas passar por um processo de reflexão, de choque de consciência, de juízo consciencial, né? Para que a gente possa voltar e fazer melhor da próxima vez, né? Então é isso que acontece. E lá no mundo do segundo anel, na realidade 2, nós encontramos sim nossos amigos, nossos parentes, nossos bichinhos de estimação que morreram, nós encontramos todos lá. Estão todos acompanhando, esperando, né, esse momento aí de mudanças na Terra. E muitas coisas estão por acontecer. As novidades com relação a isso, nós queremos trazer aqui para vocês, né? Até para que a gente possa ficar mais tranquilo, não negligenciar a nossa vida, mas para que a gente possa compreender a situação dos nossos entes queridos, as pessoas que se foram, né? E que estão torcendo para que a gente consiga realizar nosso compromisso aqui, principalmente concretizar essa frequência que está sendo desenvolvida na pirâmide de Zigurates, no monumento escalonado que estamos construindo na nossa cidade, Zigurates. Muita coisa interessante vai acontecer lá, com coisas assim maravilhosas que nos aguardam. Muitos estão mandando mensagens para nós, né, perguntando, meus parentes, minha mãe, meus filhos que morreram, eles estão bem? Como é que vocês enxergam isso? Sim, pessoal, todos estão bem. Inclusive, eles recebem um pouco, por ressonância, da nossa vibração, da nossa evolução. Eles são beneficiados com o nosso avanço. Então, não se preocupem com isso, porque está chegando o momento que essas barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual vão ser rompidos, né? Em breve, nós teremos aí uma possibilidade de nos comunicarmos com eles, de interagirmos com eles. O mundo espiritual terá como se comunicar diretamente com o mundo físico e vai acabar essa distância entre todos nós. Desde a antiguidade, os povos antigos, as civilizações antigas, nos apresentam essa questão da vida após a morte, né? Desde lá da antiga Grécia, do Egito, da China, da Índia, das grandes civilizações aqui na América do Sul também, dos antigos povos, né? Nós já temos referências com relação a isso. Por exemplo, no Egito Antigo, eles acreditavam numa vida após a morte e na reencarnação, desde lá do Antigo Egito, nas escolas de mistérios.
Procurem depois o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Tem muita coisa interessante para ser pesquisada sobre isso. E eles acreditavam também na transmutação, de voltarem à vida, por isso que eles mumificavam os corpos. Da mesma forma, no antigo Tibete, eles tinham um conhecimento muito avançado. O que acontece após a morte? Pesquisem sobre o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Tem muita coisa interessante ali que vai apontar para esse caminho, como que eles lidavam com essa ida para o segundo anel. É muito interessante. Na Índia antiga, desde os Vedas, já é dito isso, que o ser humano vem para cá, constitui um veículo corporal, ele é um ser espiritual e ele passa de vida após vida, mudando de roupa, mudando de corpo, mas o espírito é imutável, é eterno. E ele passa pelo processo evolutivo, pelo processo da reencarnação, pelas leis universais que vão regendo a sua evolução para que ele se liberte desse mundo das ilusões, do mundo da matéria, ou Maya, através de moksha, que é a libertação. Então, mesmo o Tantra, o Yoga, todas as tradições antigas conduziam essa crença, de que nós temos que evoluir, temos que avançar nesse processo. E a reencarnação sempre foi uma lei nesses povos antigos, assim como a lei do karma, de ação e reação, sempre presente. E a lei da evolução. Na Grécia Antiga, os antigos filósofos, os mistérios de Eleusis, Pitágoras, Platão, Sócrates, todos eles falavam da vida após a morte, todos eles falavam da reencarnação, todos apresentavam que nós passamos para essa realidade e temos que continuar nossa evolução. Os povos da antiga Grécia tinham muito conhecimento sobre isso, juntamente com os povos das regiões próximas da Europa, que também receberam influência dessas tradições. Depois ficaram conhecidas como paganismo. Quando veio a tradição judaica, cristã, depois do islamismo, houve uma grande manipulação. Eles conseguiram retirar essa crença da reencarnação, do que realmente acontece após a morte, como se dá esse processo. O governo oculto fez uma grande manipulação por trás desses ensinamentos. Isso não significa que Moisés, Jesus Cristo e o próprio Maomé não passaram um conhecimento apropriado em relação a isso. Só que muitas coisas foram destruídas, infelizmente. Principalmente no concílio que Justiniano, na época, a Igreja Católica, retirou a reencarnação da Bíblia. Pesquisem sobre isso, porque eles não queriam se responsabilizar por vidas sucessivas, porque assim eles perderiam o poder que eles tinham. Trazendo uma ideia de uma única vida, a ausência da reencarnação, nós ficaríamos condenados eternamente numa condição única. Nós temos pouco tempo para realizar o que temos que fazer. Se não conseguirmos, estamos condenados ao céu ou ao inferno. Era assim que eles lidavam com a humanidade para controlar as pessoas, para gerar medo nas pessoas, Essa frequência de que você tem que ficar preocupado com a morte. E ao mesmo tempo, na Índia e em outros países, ocorreu uma manipulação oposta. As pessoas deixaram de dar valor à vida, deixaram de dar valor ao corpo, porque achavam que iam reencarnar. Não, vamos deixar para a próxima vida, depois eu volto e continuo, vamos viver aqui na miséria, na pobreza, vamos nos desapegar de tudo, tudo é ilusão, não vamos cuidar do corpo, vamos morrer e vamos reencarnar mesmo, Houve uma grande manipulação por trás de todas as tradições do mundo, tanto no Oriente como no Ocidente. Inclusive no Oriente, Siddhartha Gautama, o Buda, também falava da reencarnação, da vida após a morte, por isso que ele trazia a importância da iluminação, o desenvolvimento mental, desenvolvimento energético em vida. Também foi manipulado esse conhecimento. Nós sabemos, que houve uma manipulação por trás do budismo. Então, gente, tem muita coisa aí por trás do conhecimento que foi escondido da humanidade. No século XVIII para XIX, mais ou menos lá em 1875, houve um movimento no mundo que começaram a surgir as escolas esotéricas. A Sociedade Teosófica, a Rosa Cruz, entre outros grupos, começaram a reunir essas informações que estavam presentes no mundo todo e começaram a unificar esses conhecimentos e trazendo para o Ocidente essas informações que só existiam no Oriente. Como as religiões ocidentais, cristianismo, judaísmo, islamismo, construíram uma grande muralha entre o Oriente e o Ocidente, as pessoas não tinham esse conhecimento com relação à espiritualidade, à vida após a morte, à reencarnação, ao karma, a tudo isso. Ninguém sabia que isso existia. A vida dimensional, a presença extraterrestre, nada disso era apresentado aqui no Ocidente. Principalmente a teosofia de Helena Blavatsky trouxe esse conhecimento, reuniu essas informações do Oriente com as informações do Ocidente.
E ela fez uma unificação desses conhecimentos e apresentou essa realidade espiritual para todos. Ao mesmo tempo, na Europa, na França, paralelamente ali com a Helena Blavatsky e a teosofia, Allan Kardec, era um pesquisador, começou a difundir o que nós conhecemos como o espiritismo, né, que virou hoje o kardecismo, através de alguns livros que ele começou a escrever, principalmente o Livro dos Espíritos, que foi uma pesquisa científica que ele fez para identificar essa realidade espiritual e comprovar a existência dos espíritos, né? Muita coisa interessante foi feita na Europa, quando a teosofia e o kardecismo começaram a divulgar essas informações referentes à vida espiritual. Depois de um tempo, essa influência da espiritualidade foi penetrando a Europa, vindo da Índia, vindo dessas escolas esotéricas, dessas religiões orientais, começaram a surgir diversos gurus no mundo, principalmente vindos da Índia, e foram propagar essas informações nos Estados Unidos, em países europeus, e a informação começou a ser difundida. Ninguém tinha noção dessas coisas, né? A doutrina católica, cristã, judaica, era muito forte. As pessoas acreditavam em céu e inferno, só isso. Depois começou a mudar essa compreensão. E por surpresa de todos, né, foram descobrir que os conhecimentos ligados a essas questões já eram muito mais antigos do que as doutrinas ocidentais. Quando chegou aqui no Brasil esse conhecimento, o espiritismo principalmente, e a teosofia, dentro das linhas esotéricas, muitos grupos, muitos filósofos, muitas pessoas começaram a propagar esse conhecimento também. E o que mais se teve em evidência foi o Chico Xavier, que foi um médium, né, conhecido por todos aí, que conseguiu recepcionar melhor essas informações vindas do Segundo Anel. E ele passou muita informação nos livros dele, fez um trabalho magnífico aí de auxílio com a população, ações sociais, de mensagens, ajudar as famílias, né, que perdiam seus parentes. Foi maravilhoso o que ele fez. E ele apresentou para nós uma realidade espiritual que muitos nem conheciam. Não podemos dizer aqui que 100% do que ele falou está correto. Pode ter alguma distorção ou outra ali. Mas muitas coisas que ele trouxe dentro do espiritismo aqui no Brasil realmente batem muito com as informações atuais que estamos recebendo. Então, gente, isso não é novo. É algo muito antigo. Todos os povos do mundo sabem da importância dessa compreensão da vida após a morte. E agora não deixa de ser diferente, né? Nós temos que buscar esse entendimento. Muitas coisas foram ditas, por exemplo, sobre as colônias espirituais, as realidades onde nós vamos após a morte, né? O que seria isso? Será que é no Segundo Anel? Chico Xavier chamou de nosso lar, né? Ele tinha orientação de um amigo chamado André Luiz, Emmanuel e outros que passavam para ele algumas informações. Quem são essas pessoas, né, que transmitiram tantas informações para ele? Isso tudo nós vamos descobrir. Isso tudo a gente precisa desvendar. Mas o que mais importa agora é a gente compreender que isso tudo é real. Existem outras realidades, né? E tudo ainda faz parte aqui da Terra. Nós precisamos dar um passo muito mais além, atualizar o conhecimento, atualizar essas informações, para que a gente modernize, vamos dizer assim, cientificamente, uma linguagem científica. A gente precisa trazer o entendimento concreto dessas coisas, né? Para que a humanidade realmente possa se acalmar, possa ter uma esperança de um propósito de vida que realmente vale a pena. A compreensão da morte é muito importante para isso. Isso vai ser uma revolução na consciência da humanidade. Então todo esse processo histórico vem a somar com esse momento atual, onde nós estamos reunindo essas informações para esclarecer para todos que tudo é uma coisa só. Nada está separado desta realidade dimensional, espiritual, que nós estamos passando aqui no canal para vocês. Então fiquem tranquilos, nós vamos avançar muito aí nesse aspecto. A morte não é um tabu. É difícil? É triste, realmente é. Não conseguimos ainda lidar com a perda, né, das pessoas que estão à nossa volta, os entes queridos, nossos animaizinhos. Não é fácil. Mas com certeza eles estão aí, esperando por nós. Mas não estão esperando que a gente vá para lá. Não, eles estão esperando que a gente abra as portas para eles voltarem para cá. É diferente. Essa crença, né, que nós temos que nós vamos um dia ir para o céu e reencontrar nossos entes queridos, realmente pode acontecer, mas não é o nosso caminho. Agora nós temos que fazer o inverso, trabalhar, construir um legado,
gerar uma frequência, gerar uma possibilidade para que nós possamos abrir as portas dessa realidade paralela 2. Vamos abrir o portão desse condomínio, né, para os moradores do segundo anel poderem interagir conosco aqui. Isso não tem nada a ver com espírito, com assombração, com nada negativo. Nós estamos falando dos ascensionados, daqueles que estão torcendo para que nós dimensionais possamos estabelecer contatos com eles e que a humanidade pare de sofrer por causa da morte. Nós vamos um dia compreender que a perda através da morte é simplesmente como se alguém fizesse uma viagem para um lugar distante e ficasse longe de nós. Imagina se nós pudermos, de tempos em tempos, nos comunicar com eles, fazer encontros com eles, né, para matar a saudade. Isso vai ser possível. Trazer essa oportunidade. É maravilhoso isso. Pensar que nós vamos abrir as portas para esse mundo que estava cerrado, fechado para todos nós. Quando isso acontecer, não haverão mais mentiras. O sistema, o governo oculto, o governo do caos, esses seres que nos controlam, né, criaram essa matrix, não poderão mais nos enganar, porque a verdade será manifestada, as portas serão abertas. Os nossos amigos dimensionais estão colaborando para isso, estão fazendo esse movimento para que o mundo dos ascensionados, o mundo espiritual, daqueles que se foram, possam estar em contato com a gente também, num futuro muito breve. Eu posso dizer para vocês, tive uma grande amiga, ela fazia parte de Dáquila, e ela veio a desencarnar alguns anos atrás. E ela foi realmente para o segundo anel. Nós sentimos muito a falta dela. Uma pesquisadora de Dáquila, uma menina maravilhosa, né? Uma cantora, e tinha um talento magnífico. E ela foi. Né? Nós sentimos muito isso na época. E tivemos um grande presente maravilhoso algum tempo atrás, quando ela conseguiu se manifestar para nós e deu o recado para nós, que ela estava bem. Ela conversou fisicamente com a gente e disse que os moradores do segundo anel estão vindo, estão ansiosos para se comunicar conosco e romper essas barreiras. Foi um momento maravilhoso, né? Inclusive, ela cantou para nós uma canção, a mesma canção que ela cantava ao vivo para nós em Dáquila, uma música que ela compôs. E nós estávamos ali, ouvindo ela cantar, na frente de centenas de pessoas, né? Com a ajuda dos nossos parceiros, eles conseguiram favorecer essa comunicação entre os mundos, entre as realidades. Isso é maravilhoso. Nós temos muitas coisas para falar, nós vamos trazer muitas novidades sobre isso. Realmente não há palavras para expressar a alegria que isso nos traz, né? Principalmente para quem aí passou por perdas, né? E sente ainda uma dificuldade de compreender essas coisas. Então eu espero que surja uma esperança aí no coração de todos, que todos vocês fiquem bem, não pensem em negativo, pensem no melhor do que está por vir aí, porque com certeza vai ser maravilhoso.